Grace, The World of Rampa, parte 17 do audiobook de Sheila Rose. Graça, um mundo de rampa. Essa parte continua quando Sheila vê uma mulher conhecida de vista num ato aparente de dar cabo de sua própria vida. Onde ela pode estar indo, com este tempo, ao longo do muro do porto? Eu estava mais do que um pouco curiosa. Tinha uma sensação de pavor. E se ela estivesse indo saltar para o mar? Ele virou-se lenta e despreocupadamente. Bem, por uma coisa, há duas dela, disse ele quando se virou para mim. Deve ser uma esquizofrênica, não alinhada corretamente em seu corpo. Na verdade, ela está agora completamente fora dela. Ela está literalmente fora de si. O que você quer dizer? Buttercup, leve o material da câmera para casa. Ela está em apuros. Vou ver se consigo falar com ela. Te arranca agora. Eu te vejo daqui a pouco em casa. Um pouco decepcionada, segui sua ordem e parti para casa, levando o equipamento fotográfico e deixando-o para abordar Misé. Enquanto subia a colina, eu pensava nela. Esquizofrenia, ele havia dito. Apenas recentemente nós tivemos uma carta para lhe dar, da mãe de uma criança afligida com esta doença. Havia pouco que os médicos poderiam fazer pela criança. Eles não tinham a real compreensão da doença. E mesmo que lhe disséssemos que envolvia um desalinhamento em que o corpo astral era incapaz de alinhar-se com o corpo físico, tornando as mensagens do seu ser superior, através do cordão de prata, ininteligíveis, eles não quereriam acreditar. Eles não podiam aceitar o corpo astral como uma realidade, nem o cordão de prata, e certamente nem o ser superior. Do ponto de vista de um vidente, porém, ocorria ser tão simples, tão óbvio. Isso podia ser claramente visto. Todavia, a um não clarividente, com a mente fechada, isso era inaceitável. Quando pensei nisso, fiquei estupefata. Que nós nos considerássemos tão inteligentes, tão civilizados, tão avançados, quando na realidade somos tão cegos, incapazes de sequer pensar em nada além dos limites da nossa gama tridimensional. O resultado do encontro com Miss E foi que Chen conseguiu chegar até ela, e ele conseguiu algum efeito de melhoria. Mas isso foi cortado pela publicidade contrária e pela perseguição da imprensa, por seus próprios problemas cardíacos e pela necessidade de nos afastarmos da Irlanda, logo distanciando-nos, cruzando o oceano para o Canadá. As boas ações têm efeitos de longo alcance, embora assim como as más. Por causa da inveja e despeito dirigidos a Chen, é incerto se essa pobre mulher teve chegado a uma total recuperação. O que aconteceu com ela, eu não faço ideia. Meramente, pelo menos, deve ter vislumbrado alguma coisa melhor, alguma razão e propósito para a sua vida nas poucas reuniões que teve com ele. Conhecendo a sua própria capacidade de ver realmente o que a afligia, e saber que poucas pessoas podiam ver como ele via, Jane sentia sua responsabilidade de fazer o que podia. Essa era uma parte da sua graça. E então chegamos no Canadá.
Essas duas palavras, imigrante desembarcado, estampada em nossos passaportes, para mim representou uma infâmia, a ser ingerida junto com orgulho, mas não tanto para Chen e Raabe. Eles não sofreram oscilação e aparentemente nenhum trauma em face de uma nova e completamente diferente vida. Em verdade, eu acho que a acolheram vendo-a como progressista. A Grã-Bretanha não tinha sido gentil com qualquer um deles. E embora Raabe fora uma súdita britânica, nascida e criada lá. A vida em casa no Canadá continuou como antes. Muito tempo foi dedicado à correspondência, e isso tornou-se uma característica do dia, da mesma forma como um trabalho regular, que na realidade é o que era. Alugamos uma caixa postal no correio, onde quer que ocorrêssemos viver no Canadá. E todo dia eu iria uma vez recolher o correio. Às vezes, 2 vezes. Os leitores, no geral, são inconstantes. Tendem a ser influenciados pela opinião pública e reviews. Não são inteiramente um trabalho seguro, e certamente não pagam um. Às vezes havia um monte de cartas, em outras vezes eram escassas. Mas mesmo os autores precisam de férias. Assim, ocasionalmente, não era coisa ruim, exceto que refletia uma pouca quantidade na venda de livros. E as vendas de livros eram o nosso sustento. Chen exibia grande cuidado e altos princípios para lidar com a correspondência. Invariavelmente, ele estava descansando em sua cama quando eu largava a pilha de cartas em sua frente, todo dia. Ele sentava-se ereto. Chegava para a bandeja de madeira resistente que servia como uma mesa colocada sobre seus joelhos e pegava seu abridor de cartas. Eu gostava de pegar uma cadeira, Raabe outra, e estaríamos prontos uma vez que eu tinha encontrado um lápis e um caderno para escrever. Seu hábito era olhar por sobre a pilha e selecionar algumas cartas que sabia estarem relacionadas a negócios, tais como de seu agente, editor ou contador. E estas tinham de ser tratadas em primeiro lugar. Ele costumava ditar uma resposta completa. Se essa era longa, ele iria usar seu gravador portátil, ditando no vantajoso equipamento da Sony. E se ela era curta, eu transcrevia na minha forma única de taquigrafia, indecifrável para qualquer um. Não porque era segredo, mas porque nunca tive aprendido taquigrafia padrão. As imagens contidas nessa parte do audiobook são de capas das edições gringas atuais dos livros de Rampa, dos Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Do primeiro livro ao 10º, em ordem cronológica. Muito obrigado por você estar aqui. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar, se inscreva no canal. Antes de irmos, uma última muito boa sugestão. Se você quiser eliminar vícios, ansiedades, transtornos de humor, defeitos mentais e anímicos, acima há um link de uma playlist sobre o livro Hercólogos, que é gratuito, e o qual ensina técnicas para eliminar esses estados mentais e emocionais equivocados. E também entrega técnicas de viagem astral. Ter consciência nos sonhos. Até mais. Então, a gente se vê no próximo áudio e no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais.